seja da aposentadoria, seja da pensão. Madu Ferreira. Boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto para combater um esquema que tirava irregularmente dinheiro de aposentadorias e pensões. As entidades cobraram o valor estimado de 6 bilhões de reais no período entre 2019 e 2024, e 6 servidores públicos foram afastados das funções, entre eles o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O diretor-geral da PF, delegado Andrei Rodrigues, foi quem avisou o presidente Lula sobre a operação. Agora, o INSS precisa agir para descobrir o real tamanho da fraude, o que deve ser acompanhado pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério da Previdência. A operação apreendeu diversos bens móveis, como joias, dinheiro em espécie, além de obras de arte. Foram expedidos 6 mandados de prisão temporário, sendo que 3 foram cumpridos e 3 pessoas seguem foragidas. As ações ocorreram no Distrito Federal e em outras 13 unidades da Federação, sendo especificamente em 34 municípios do país. Por fim, os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Macalossi. Muito bem. Tá, então. E vamos agora tratar aqui de como a coisa funcionava, de quais crimes nós estamos falando, de quantas pessoas foram lesadas, de quem participou dessa fraude monumental e quem são os personagens principais que estão envolvidos. Vamos começar primeiro pelo modus operandi da organização criminosa. Essas entidades firmavam convênio com o INSS para realizar descontos, oferecendo serviço. Por exemplo, você quer lá ter um serviço de academia, aí você autorizava o desconto. E essa empresa conveniada ao INSS podia, diante de uma série de documentações e de autorizações, fazê-lo. Isso precisava da anuência dos beneficiários. Pois bem, eles simulavam estas tais adesões. Fato é que as tais adesões aos benefícios não ocorriam. E também não havia prestação de serviço nenhum, obviamente. Segundo a análise feita pela CGU e pela Justiça, preste atenção, 70% das entidades que estavam conveniadas ao INSS não tinham a documentação para realizar estes descontos. Entretanto, realizavam. E a CGU aponta que a verificação não era suficientemente rigorosa. Portanto, havia ali um flanco muito claro, muito evidente, para que o dinheiro fosse descontado de forma indevida, de forma ilegal, de forma criminosa. A gente tem que usar a palavra correta para designar o que estava acontecendo, porque nós estamos falando de pessoas simples. Aposentados, em sua grande maioria, são pessoas de baixa renda, que usam, aliás, a aposentadoria como um complemento da renda, porque essas pessoas, em larga medida, não ganham o suficiente com a aposentadoria para viver. A não ser que você seja um militar aposentado, militar da reserva, um juiz aposentado. Quer dizer, algumas categorias do funcionalismo, os aposentados do regime geral, que é a ampla maioria das pessoas, recebem um salário mínimo. Se é muito. Então, obviamente, não é o suficiente para viver. E é fruto do trabalho anterior destas pessoas. Elas contribuíram. Elas botaram dinheiro no sistema falido, deficitário. E agora nós estamos vendo um sistema poroso para a corrupção, para a ladroagem. Então não havia verificação, havia essa margem
né, de entidades agindo conjuntamente ao INSS, firmando convênios para poder realizar descontos, e foram praticados crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documentos, organização criminosa, lavagem de capitais. Esses crimes estão identificados aqui na ação de hoje, que resultou no afastamento do presidente do INSS. Vou repetir um número, preste atenção. E é muito importante que você, que está ouvindo o Bandeirantes Acontece, se você é aposentado e você notou que teve ali algum desconto indevido, ou se você não notou, vá olhar o seu contra-cheque e veja se há algum desconto indevido. Você pode ter sido lesado. E daí é recomendável que você procure o INSS e um advogado, de preferência, para representá-lo. Aliás, eu sempre recomendo, procure um advogado da área previdenciária. Não vou dizer quem, mas procure alguém de sua confiança para representá-lo em situações como essa. Direito previdenciário é muito complicado. Aliás, o direito complicado é feito para que as pessoas não tenham acesso aos seus direitos. Ponto. Bom, vamos lá. 130 mil denúncias de descontos. O Alessandro Stefanuto, presidente do INSS, afastado por decisão da Justiça, ele não foi demitido. Ele foi afastado pela Justiça. Ele integrava o PDT, Partido Democrático Trabalhista, e foi nomeado por indicação do Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência. Ele tinha uma carreira, é verdade, técnica. Ele já trabalhava junto ao INSS, mas ele é um agente político. Ele tem filiação partidária. Ele foi uma indicação bancada pelo Carlos Lupe. Inclusive, e agora nós vamos aos trechos das manifestações, o Lupe admite que a indicação do Stefanuto é de sua inteira responsabilidade. Como vocês vão ouvir no trecho da manifestação dele hoje à tarde, durante a coletiva em Brasília. Opa, cometi um equívoco. Acho que agora vai dar certo. Vamos lá. A ação do Dr. Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. O Dr. Stefanuto é procurador da República, um servidor que, até o presente momento, me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Fez parte do grupo de transição do governo anterior para esse. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso. Há esse afastamento dado pela justiça e nós temos que cumprir a decisão da justiça. Decisão judicial não se descumpre, se cumpre, e quando não se concorda, se recorre. Então, vamos aguardar o desfecho desse processo com os cuidados devidos, como diz a Constituição, de a gente garantir o amplo, total direito de defesa para cada cidadão e cidadã, para que a gente não coloque essas pessoas para queimar numa fogueira sem antes dar-lhes o direito de defesa e saber realmente o que é que estão sendo acusados, como qual é o segredo da justiça, eu não sei ainda. O que nós queremos fazer é proteger nossos aposentados pensionistas, algo que faço desde o primeiro dia que assumi a Previdência Social. E esse ato nosso é principalmente de investigação. Tem a inteligência da Previdência Social, que trabalhou também junto com a CGU, junto com o Ministério da Justiça, que fez muitas denúncias ao longo dos anos. Agora está chegando a esse ponto de desfecho, de apuração que está sendo feita por mais de 600 policiais federais, várias decisões judiciais. Vamos aguardar o desfecho para aí sim a gente tomar as decisões baseadas nos fatos que vão ser apurados. Tá aí, então. Carlos Lupe indicou o Stefanuto e disse: é de minha inteira responsabilidade. Portanto, a depender do rumo das investigações, cabe questionar se ele deve ser mantido como ministro.
acho que você indicar um sujeito que eventualmente pode ser condenado numa investigação desta monta diz respeito às suas escolhas políticas. Se é de sua inteira responsabilidade, então você assume a responsabilidade política pelo dano causado pelo seu indicado. E uma coisa leva a outra, é lógico, é uma dedução que a gente pode fazer. Até admito que o Lupe, nesse particular, foi bastante corajoso. Vou dizer, assuma a responsabilidade. Às vezes as pessoas se escondem. Veio a público. Mas eu acho que isso não tira da sala o fato de que ele foi indicado e que, na função, fez o que fez. Pelo menos segundo o que a Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo, e, portanto, se a gente pode criticar, por um lado, o governo em relação ao Ministério da Previdência e ao INSS, a gente deve enfatizar o trabalho independente da Controladoria, que é um órgão de auditagem interna. Então, se não tivesse uma auditoria independente da Controladoria Geral da União, talvez isso não fosse descoberto. Ou seja, houve aqui um contrabalanço que não justifica a pilantragem, mas tem que ser devidamente aplaudido. Agora, constatando que de fato essa participação efetiva dele foi central para o esquema e ele foi beneficiado pelo esquema e beneficiou terceiros, a responsabilidade política se aplica e daí cabe. Não estou dizendo que o Lupe participava do esquema, mas a indicação gera uma responsabilidade política e a punição pela responsabilidade política é a demissão sumária do ministro. Portanto, na minha avaliação, o Lupe deveria ter sido imediatamente demitido do cargo de ministro da Previdência. Por conta desse episódio. Imediatamente, já! Colocado no olho da rua. Ele diz também que não pode tomar nenhuma decisão sem ver o final dessa investigação. Em primeiro lugar, se o processo está em curso de investigação, não sou eu que tenho que concluir o processo. O processo foi iniciado no nosso governo, por nossa iniciativa, com a inteligência da Previdência Social participando. Então, não posso tomar nenhum tipo de decisão sem ter o final dessa investigação. Hoje foi deflagrada a operação na rua, uma presença de mais de 600 policiais, vários bens apreendidos. Em resumo, isso é uma ação ilícita de parte de associações que tinham um acordo de cooperação que se apropriavam desse dinheiro. Essas associações indevidamente, conforme já foi dito aqui. Agora vai se apurar se teve algum tipo de participação desses diretores. Foi um afastamento provisório determinado pela Justiça para que isso não impeça que a investigação se tenha em curso com a profundidade merecedora. Então nós temos que aguardar, temos que ter tranquilidade e, principalmente, eu repito, um preceito constitucional. Todo mundo é inocente até se prove o contrário. Eu respeito muito a cidadania, eu respeito muito o ser humano para sair por aí e acusar as pessoas com muita facilidade. Tenho muita responsabilidade nisso. Tá, então, vamos aguardar os desdobramentos da investigação. Agora que existem evidências robustas, isso é inequívoco. Bom, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também falou na mesma coletiva em que o Lupe. Vamos ouvi-lo. O que é que a investigação vai, como se faz habitualmente, descobrir ou tentar descobrir? Qual é o grau de culpa de cada um dos envolvidos? Então, juridicamente falando, e vou usar aqui, e peço escusas, um latim, existe a culpa stricto sensu e a culpa lato sensu. A culpa lato sensu, no sentido amplo, pode ser por imperícia, negligência ou imprudência. Então, a polícia vai investigar que tipo de culpa algum servidor incorreu. Existe a culpa stricto sensu, que é o dolo, é a vontade de provocar o resultado criminoso. Então, nesta fase das investigações, não sabemos ainda o grau de culpa de cada um dos servidores. Queria aproveitar também para complementar a primeira resposta, a resposta anterior,
no sentido do ressarcimento daquilo que foi indevidamente subtraído dos aposentados e pensionistas. É claro que muitas dessas entidades têm patrimônio, têm bens, inclusive foram arrecadados muitos bens e muito dinheiro em espécie. Tudo isto será, num primeiro momento, utilizado para fazer face a essas reivindicações que certamente virão. É claro que o Estado, não é, responderá por isso subsidiariamente. É um processo complexo, é um processo que terá que ser examinado, como disse, repito, caso a caso. Então, ministro da Justiça Ricardo Lewandowski. Agora, vejam os números. Isso consta do relatório da Controladoria Geral da União. Tá? O crescimento vertiginoso dos descontos, o valor total desses recursos sendo subtraído do bolso dos aposentados e pensionistas. Em 2021, Pepão, o valor total de descontos na auditoria da Controladoria Geral da União representava uma cifra de 536 milhões de reais. Em 2022, essa cifra subiu para 706 milhões de reais. Em 2023, 1 bilhão 299. E se a movimentação tivesse chegado ao volume médio de crescimento, poderia ter alcançado em 2024 2 bilhões 637 milhões. Na mesma medida em que subia o volume de descontos, subia o número de órgãos e entidades e empresas conveniados ao INSS para fazer esses descontos. Então, em 2021 eram 15, em 2022, 22, em 2023, 27, em 2024 seriam 33. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte: estão todos convidados para vir lapidar o patrimônio dos aposentados e pensionistas. Nós temos aqui um meio fácil de obter dinheiro dos velhinhos e das velhinhas. E, obviamente, gente corrupta de todo tipo, sabendo que ali no INSS havia uma porteira aberta, entrava na festa e tomava uma parte do dinheiro dessas pessoas. Eu até lembrei lá na redação, tu já assistiu Better Call Saul? A série, né, do Saul Goodman. É o spin-off de Breaking Bad. Saul Goodman, advogado, pilantra, advogado, ele descobre, em meio às suas muitas desventuras jurídicas, um esquema de retirada de dinheiro de aposentados. Olha, não está muito longe a ficção da realidade, mas mesmo na série não se trabalhavam com cifras tão superlativas, tão altas que nem essas. Agora, sabe o que é o irônico, Pepão? Eu estava conversando com a nossa querida Thaís Freitas, né, que é gerente de conteúdo nacional da Rádio Bandeirantes. E na ocasião do ano passado, por volta desta época, este senhor, o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, ele concedeu uma entrevista ao jornal Gente Nacional, falando sobre os descontos indevidos no pagamento dos aposentados e pensionistas. E eu quero reproduzir aqui para vocês os trechos das falas dele um ano atrás, falando sobre as denúncias. Preste atenção na pachorra, no despoduramento, na cara de pau. Vamos ouvi-lo. Mas ao passado, nós vamos tentar, seja com as mesmas medidas ou medidas até mais duras, a gente limpar qualquer desconto que tenha que a pessoa não autorizou. Quem autorizou tem o direito de autorizar, está na norma. Quem não autorizou, a gente tira e abre procedimento. Se houver indícios de estelionato, de crime, a gente vai remeter para a Polícia Federal a nossa apuração para as devidas providências. E daí a Thaís Freitas questionou ele sobre o número de ouvintes da Bandeirantes que estavam reclamando, desde que havia sido anunciada a entrevista, dos descontos indevidos. E o que estava sendo feito? Aí ele responde. No INSS, nós temos um número de denúncias no Fala BR nosso, de 2023, que não passa de 1.000 reclamações. Isso não quer dizer que só haja mil casos de problemas. Pelo contrário.
E também não quer dizer que é pouco, porque aquela pessoa que tem seu desconto, para ela é 100% o caso. Então, não estou dizendo isso. Mas começou a aumentar a reclamação. Imediatamente eu fiz uma equipe para construir, junto com a Procuradoria, um novo ato, para que a gente incluísse também essa nova necessidade de biometria, e ao mesmo tempo já havia desde 21 o bloqueio dos benefícios que nasciam já, os benefícios que são concedidos desde 2021, são concedidos já bloqueados, para que só haja com o desbloqueio do próprio segurado a autorização. Os benefícios anteriores não estavam bloqueados. O que nós fizemos imediatamente foi uma cautelar, suspendendo as novas descontos associativos, e isso fez com que a gente pelo menos estancasse o problema, e agora estamos trabalhando junto com o Tribunal de Contas da União, que nos fiscalizou, está em fase final nesse tema, também parceria, e a própria CGU, que veio um pouquinho mais tarde, para que a gente pudesse fazer. É um despudorado, né? Enquanto já estava em curso esse modelo de rapina das aposentadorias e das pensões, ele falava dos procedimentos de segurança que estava adotando, da fiscalização do Tribunal de Contas da União, com esse linguajar técnico que escondia, por óbvio, a conduta dos bastidores, revelada agora pela Controladoria Geral da União e pela Justiça. O relatório da CGU, aliás, é de setembro do ano passado. 17h33. Este é o Bandeirantes Acontece. Nós vamos atualizar o trânsito para vocês que nos acompanham.